Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre a cláusula de reserva de plenário no controle difuso de constitucionalidade. Já falamos aqui no site Direito em Tela que o controle difuso de constitucionalidade é aquele que pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal, no limite de sua competência, de forma incidental no julgamento dos casos concretos. Na nossa aula de hoje, vamos estudar a cláusula de reserva de plenário que ocorre quando o controle difuso de constitucionalidade estiver sendo exercido por um tribunal. A cláusula de reserva de plenário está prevista no artigo 97 da Constituição, que dispõe: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Primeiramente, podemos verificar que o princípio da reserva de plenário deverá ser observado pelos tribunais no momento em que estiverem realizando o controle difuso de constitucionalidade. A nossa primeira pergunta pode ser: mas que tribunais? Todos os tribunais elencados no artigo 92 da Constituição Federal. Então, para melhor compreendermos o artigo 97, vamos ver rapidamente como atuam os tribunais. É importante você saber que a atuação dos tribunais poderá ocorrer no tribunal pleno, no órgão especial ou na Câmara, turma, grupo ou seção do tribunal. O pleno do tribunal é o órgão que reúne todos os integrantes, desembargadores ou ministros de determinado tribunal. O órgão especial pode ser criado pelos tribunais de justiça, com mais de 25 desembargadores, composto de no mínimo 11 e de no máximo 25 membros, para exercer algumas atividades administrativa ou judicial de competência do tribunal pleno. E, por fim, as câmaras, turmas, grupos ou seções são órgãos criados pelo regimento interno de cada tribunal com funções administrativas ou jurisdicionais. Perceba, então, que o artigo 97 da Constituição dispõe que o controle difuso de constitucionalidade nos tribunais somente poderá ser realizado pelo tribunal pleno ou por seu órgão especial, ao dispor: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, no caso, o tribunal pleno, ou dos membros do respectivo órgão especial, então está se referindo ao órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Podemos também concluir que, por força do artigo 97 da Constituição, as câmaras, turmas, grupos ou seções dos tribunais não poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Por fim, vamos falar da maioria absoluta que consta no artigo 97 da Constituição, que é o número de votos necessários para que o tribunal, o tribunal pleno ou órgão especial, declare a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do poder público. Vamos ao exemplo de maioria absoluta. Se o tribunal pleno de determinado tribunal possui 60 membros, 60 desembargadores, a sua maioria absoluta será o número subsequente à sua metade, ou seja, a maioria absoluta será de 31 votos. Lembre-se que sempre que a Constituição Federal se referir à maioria absoluta, ela está se referindo ao número subsequente à metade dos membros do órgão colegiado. Assim sendo, o artigo 97 da Constituição, ao mencionar maioria absoluta, está afirmando que o tribunal pleno ou órgão especial, para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, será necessário o voto de mais da metade de seus membros, ou seja, maioria absoluta. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar que entre no ordenamento jurídico brasileiro a Lei 01 de 2020, desobrigando os empregadores de pagar o 13º salário para os seus empregados. Vamos imaginar ainda que o empregado de determinada empresa
ficou sem receber o 13º salário em virtude da Lei 01 de 2020 e ajuizou uma ação trabalhista para cobrar o 13º salário do seu empregador, nos termos do artigo 7º, inciso 8 da Constituição que dispõe. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Vamos imaginar ainda que o empregador comparece no processo e diz que realmente não pagou o 13º salário do empregado, em virtude de estar desobrigado do pagamento, conforme determina a Lei 01 de 2020. Vamos imaginar também que o juiz de primeiro grau julgue inconstitucional a Lei 01/2020 e determine a empresa a pagar o 13º salário do empregado. A empresa não se conforma com a sentença e protocola um recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho, sustentando que a Lei 01/2020 é constitucional e que a empresa deve ser dispensada do pagamento do 13º salário do empregado. Nesse nosso exemplo, se o Tribunal Regional do Trabalho, julgando o recurso ordinário protocolado pela empresa, tiver intenção de confirmar a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau e julgar inconstitucional a Lei 01/2020, terá de observar o princípio da reserva de plenário, contido no artigo 97 da Constituição. Desta forma, o Tribunal Regional do Trabalho somente poderá julgar inconstitucional a Lei 01 por meio da maioria absoluta dos seus membros, ou seja, por meio da maioria absoluta do Tribunal Pleno. Assim, o Tribunal Regional do Trabalho estará obedecendo o princípio da reserva de plenário previsto no artigo 97 da Constituição. Vamos concluir a nossa aula de hoje. 1. A cláusula de reserva de plenário está prevista no artigo 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário determina que os tribunais somente poderão declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do poder público pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, Tribunal Pleno, ou da maioria absoluta do seu órgão especial. Se você gostou da nossa aula, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e acesse o nosso site Direito em Tela.